Que representa o amor, ele representa a compaixão, ele representa a misericórdia, mas ele tem todo o poder com a sua onisciência, onipotência e onipresença. Aquele homem, ele cumpre aquilo que Jesus faz. E é interessante porque o Espírito de Deus, nessa história, ele se faz presente. Pois de fato, nós analisando a Bíblia, nós vamos nos questionar, mas onde é que aparece o Espírito de Deus nisto? De fato, nós podemos assemelhar o Espírito de Deus com a pessoa do bom samaritano. O bom samaritano que representa o Espírito Santo. Aí você vai perguntar, mas se Jesus nessa história não representa o bom samaritano? Jesus representa para nós, neste momento, ministrando, representa ele contando a história. Porque Jesus, ele conhece a nossa história, ele conhece a tua história, ele conhece a circunstância, a situação que você passa. E já que Jesus conhece a tua história, ele deixou bem claro, dizendo: eis que eu vou para os céus, mas eu não vos deixarei órfãos, porque o Espírito Santo Jesus, você sabe que depois que ele morreu e ressuscitou, ele foi para o céu e ele não nos deixou órfãos. Pois se de fato você é uma pessoa que sabe que Jesus é teu Salvador, então você tem a convicção de que Jesus, ele não te deixou órfão. Nesse momento, quando eu estou pregando aqui, estou falando de Deus, o Espírito de Deus pode tocar na tua alma, no poder do nome de Cristo. Eu faço uma oração simples, pedindo ao Espírito Santo de que ele toque na tua alma, ele faça aquilo que ele tem capacidade e poder para fazer, porque o Espírito de Deus, ele não está abaixo de Jesus e não está acima, ele está coligado com Cristo, assim como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, a Trindade, o Deus Triuno, eles trabalham em conjunto. Jesus, ele está à direita de Deus, ouvindo a tua oração. O Espírito Santo, ele está te ajudando nas feridas em que o mundo causa, porque Cristo, ele deixou bem claro, dizendo: eu venci o mundo, e vós vencereis. Mas ele ainda diz: no mundo tereis aflições. Temos aflições? Temos. Todo mundo passa por dificuldade, problema. Quando nós estamos andando por um caminho, por um trecho, aparecem as provas, aparecem as lutas, aparecem os adversários querendo nos ferir, nos derrubar. Mas o bom da história é que o Espírito de Deus não se assemelha a ninguém na terra que, por mais que em algum momento tenha se elevado, tenha se exaltado, tenha o seu cargo, tenha a sua posição, mas o Espírito de Deus não é como algum sacerdote, não é como algum levita. O Espírito de Deus, ele tem capacidade para nos aproximar, curar as nossas feridas, colocar o azeite e colocar o vinho. Azeite e vinho são simbólicos na Bíblia. Porque se você observar, você vai entender que azeite, ele tem diversas utilidades. Uma delas, o azeite, pois pode servir para fazer comida. E hoje em dia, quem é que não usa azeite para fazer comida? E é isso que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, alimentar a nossa alma enquanto nós estamos feridos. Pois eu oro para que, em nome de Jesus, se o diabo achou que você, na luta, ia passar por essa circunstância sem ter proteína, força, mas em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Espírito Santo supre as tuas necessidades. Eu oro para que o Espírito Santo alcance a tua alma. Eu oro para que o Espírito Santo faça com você da mesma forma que fez o profeta Elias. Quando estava o tempo sem chover, quando o rio Querite estava se secando, em nome de Jesus, ainda que todas as circunstâncias elas estejam terminando, Deus sempre tem uma providência para os seus. Deus sempre tem uma providência para os seus. É uma palavra profética para a tua vida, pois o Espírito de Deus, ele é onipresente, ele está aqui, mas também está aí. Pois eu gostaria que você liberasse no mundo espiritual uma palavra profética para que todo o inferno ele possa ouvir. Pois profetize do teu lado: Deus tem uma providência para a minha vida, Deus tem uma providência para a minha família. Aquele homem que saiu de Jerusalém para Jericó. Pois nós, na nossa vida, sempre temos um objetivo, mas independente do objetivo que ele tinha, o Espírito de Deus estava aguardando algo
lá no caminho dele. O diabo fez um laço para ele, mas o Espírito de Deus demonstrou que na pessoa do bom samaritano estava pronto para levantar ele. Então eu oro, segunda, terceira oração, eu oro para que o Espírito de Deus te levante. Eu oro para que o Espírito de Deus te sustente. Eu oro para que o Espírito de Deus, assim como ele colocou vinho nas feridas daquele homem, você sabe que o vinho, ele tem um ato simbólico, pois, por exemplo, quando toda a igreja, ela participa uma vez por mês do sangue de Cristo e do corpo dele, o que representa no ato da ceia é o vinho, pois de fato, ainda assim você sabe que é bem diferente os vinhos da época de Jesus para os nossos. Então você é um crente maduro, você sabe que o vinho ainda assim representa o sangue de Cristo. O que o Espírito de Deus faz conosco? Ele nos cobre de todo o pecado. Quando aparece o pecado, o Espírito de Deus, ele é como uma luz vermelha dizendo: toma cuidado, não faz isso. Por isso o Espírito de Deus, ele nos protege, ele nos cuida, ele trabalha na nossa vida. E quando o diabo apresenta alguma bandeja diabólica para te afastar de Cristo, ele está lá pronto para te sempre sinalizar, para dizer: não faça isso. Ele nos levanta na presença de Deus. A minha alma está sentindo Deus aqui. O que a minha alma sente de Deus aqui, que esta noite você possa sentir, que você tenha, debaixo da graça de Deus, uma excelente semana. Que o Espírito de Deus, ele tenha liberdade de agir, tenha liberdade de operar. O apóstolo Paulo, ele disse algumas coisas interessantes. Ele disse assim: não embriaguei-vos com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não embriaguei-vos com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não se envolva com essas coisas do mundo, porque o apóstolo, ele nos deixou bem claro, dizendo: aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E quem conhece todo o senhorio de Deus, toda a soberania de Deus, não quer se tornar inimigo dele, porque é uma frase muito conhecida que você ouviu falar: Deus mais um é sempre a maioria. Deus mais um é sempre a maioria. Você com Deus, não importa a quantidade, o importante é que Deus falou com você. Você olha para o exército e diz: eu tenho 300, mas com esses 300 eu estou ouvindo Deus e Ele vai me dar a vitória. No poder do nome de Cristo. Não importa a quantidade dos inimigos, não importa a raça deles, o importante é que Deus está com você. Você diz: eu preciso de 32 mil homens, mas Deus vai dizer: não, você precisa somente de 300 pessoas que queiram pegar na espada e dizer: vamos para a batalha, vamos para a guerra. É isso que Deus faz conosco. Passa as pessoas, você diz: mas bem que eu poderia estar ao meu lado, bem que poderia me ajudar, mas Deus coloca ao teu lado pessoas que realmente têm capacidade, têm o mesmo sentimento que você tem. Você olha para o bom samaritano, você olha para a raça dele, é um samaritano, olha para os judeus, eles não tinham coligação, não tinham amizade, mas Deus, ele não olha para o homem como o homem vê. Deus, ele olha para o interior do ser humano. Deus, ele não vai olhar para você nas tuas qualidades. Você sabe que Deus, ele não precisa de pessoas que saibam fazer alguma coisa. Deus precisa de pessoas que queiram que Deus faça algo. Por isso, aquele homem, quando estava caído, o bom samaritano, ele não procurou saber como que era a vida daquele homem que estava caído, mas ele viu as feridas. Talvez ele até viu o homem ensanguentado, mas o que ele tinha nas suas mãos poderia levantar aquele homem. Eu oro para que o Espírito Santo te capacite para que você possa levantar outras pessoas, porque é o que nós precisamos hoje em dia. O mundo hoje em dia está derrubando muitas pessoas, e a igreja, quando eu falo igreja, eu não falo de igreja placa, igreja parede, eu falo de igreja salva em Cristo Jesus. É isso, Jesus, ele não escolheu uma placa, ele não escolheu parede, ele nos convidou para nós servirmos a ele, pois de fato, aonde o Espírito Santo te guiar, que você seja uma bênção, aonde você passar, que você seja uma bênção, porque o objetivo final é nós chegarmos lá aonde o bom samaritano disse para aquele homem: cuida dele,
que nós possamos ter o sentimento daquele bom samaritano e poder cuidar daqueles que estão caídos. É um coração missionário. E olhar para o perdido. A minha alma sente Deus. O que a minha alma sente de Deus, eu gostaria que você sentisse essa noite. Que nós tenhamos o coração missionário. De não olhar para as pessoas com os nossos olhos, mas olhar para as pessoas com o olhar do Espírito de Deus. Olhar com o Espírito de Deus e ter aquilo que o Espírito de Deus pode fazer na nossa vida para ajudar o próximo. O mandamento e primeiro nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O segundo, Jesus, ele deixou bem exposto, dizendo que é semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, que você, quando tem ligação com o Espírito de Deus, ele nos ajuda a cumprir a Bíblia. A Bíblia não se cumpre por obrigação, se cumpre por amor. Quando você ama a Deus, a Bíblia se torna algo simples, objetivo e alegre. Mas não é alegria como o mundo oferece. Você acaba tendo um compromisso com Deus. Por isso que você vê que o sacerdote, ele passou de largo. Ele representava Deus, mas não tinha as características de Deus. Ele sabia exatamente como o sacerdote fazia, exercia a sua função no templo. Sabia exatamente exercer a sua função no templo, mas não sabia agir na sociedade. É fácil servir a Deus dentro da igreja, mas quando nós vemos alguém caído, aí é que nós somos colocados à prova se temos as características do Espírito de Deus. Eu falo Espírito de Deus porque é a pessoa da Trindade que nós temos mais presente nos nossos dias atuais. O apóstolo Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito de Deus, não extingais o Espírito. Então a Bíblia nos convida para que nós tenhamos uma vida mais ligada, tenhamos mais comunhão. E a comunhão, ninguém pode quebrar a tua comunhão com Deus. A única pessoa que pode quebrar aliança com Deus é você mesmo, somos nós mesmos. Você, como exemplo disso, tem a vida de Jó. Ele passou por todas as situações precárias da vida dele, tanto familiar, financeira, mas quando chegou na área espiritual dele, a Bíblia nos fala que a esposa dele diz para ele: homem, amaldiçoa-se teu Deus e morre. E Jó, na circunstância dele, disse: como falas, maluca mulher? Você vê que é lindo isso, é uma citação muito linda, pelo exemplo que ele nos dá. O ser humano pode perder tudo na vida, só não perde Deus. Glória! Perdão, eu me emociono, porque a minha alma sente Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vê que o bom samaritano, ele representa as características de Deus. Além de representar Deus, ele não representou Deus pela aparência. Você vê que o levita, ele era um homem que ele tinha acesso ao templo. É algo tão simples. É um homem que sabia, ele sabia como ministrar um belo louvor. E eu poderia me referir à tribo de Levi diretamente, aos descendentes de Arão, os descendentes de Moisés. Mas eu vou simplesmente dizer para você que a Bíblia, ela fala que Deus habita no meio dos louvores. Deus habitava no meio dos louvores do levita, mas Deus não era louvado nas atitudes dele quando viu o homem caído no chão. Que você não louve a Deus somente pelos seus lábios, mas você louve a Deus também pelas atitudes. É isso que estamos precisando. Pessoas que preguem não somente com os lábios, mas com as suas atitudes. Por isso é interessante
Por isso é interessante o que a Bíblia nos fala. Você vai ver que ao final de toda a história, o bom samaritano, ele o que fez? Ele simplesmente disse ao dono da hospedagem: cuida dele, porque quando eu voltar, depois eu vou te pagar. Deixe-me dizer algo. Quando Deus está com você, Ele tem responsabilidade pela tua vida. Quando Deus está com você, Ele tem responsabilidade por você. Deus, Ele não desampara ninguém. Eu poderia aqui dar diversos exemplos, pois um deles é com os próprios discípulos em alto mar. Jesus disse para eles: vocês vão na frente, vão. E os discípulos, eles foram no mar. A Bíblia, você sabe que vai nos contar que na quarta vigília da noite eles estavam navegando, e com detalhes nos fala que as ondas do mar, a tempestade açoitavam o barco e eles diziam que iam afundar. Mas a Bíblia fala que Jesus estava no monte orando, e logo após a oração eles estavam caminhando por cima das águas. E ele caminhando por cima das águas, os discípulos, já com a visão deles preocupada com a embarcação que iriam afundar, eles olham ao longe e dizem: deixa-me dizer algo para você. Pois se estão inventando um mito, um problema em que você está enfrentando, vamos desmistificar toda a situação. Vamos espiritualizar e vamos enxergar além da tempestade. Além da tempestade, além da tempestade, Jesus está intercedendo por você. Além da tempestade, Jesus, Ele está preparando o sobrenatural para a nossa vida. O poder do nome de Cristo. Eu vou fazer uma oração. Eu vou estar orando logo após eu estar acontecendo a palavra do pastor. Eu vou, por 10 segundos, 15, 20, eu vou estar orando com você. Se você quiser, ore junto comigo. Eu oro desta forma: Espírito Santo, obrigado pelo teu amor, a tua compaixão, a tua misericórdia. O Senhor é grande, o Senhor é benevolente, e toda a soberania e majestade que o Senhor tem. O Senhor tivesse compaixão de nós, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E nesta noite, Senhor, eu oro pelo teu filho, eu oro pela tua filha, eu oro com ele, com ela, te pedindo. O Senhor que convence as pessoas, eu intercedo com ele, Jesus, te pedindo. Tem algum familiar dele, alguém, Jesus, que está ferido, caído, parado no caminho? Espírito Santo, usa um bom samaritano para que resgate ele, resgate ela do mundo. Coloca a tua mão, Senhor, sobre ele. Cura, Senhor, todas as feridas que foram feitas no decorrer da caminhada, na trajetória. Eu oro com ele, com ela, te pedindo, coloca a tua mão. Espírito Santo, Cristo disse que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus não fez uma lista dizendo de quais enfermidades que ele não iria curar. Ao contrário, Jesus, ele carimbou dizendo todas as enfermidades. Então, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de poder, ordenando em nome de Cristo Jesus. Enfermidade, eu dou uma ordem direta dizendo: em nome de Jesus, deixa o corpo do teu filho, da tua filha agora. Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão, Jesus, esteja sobre ele, sobre ela. Espírito de Deus, assim como o Senhor agiu na vida de Jó, assim como esta parábola do bom samaritano foi contada, o Senhor, sendo Deus soberano, Jesus, age sobre ele, age sobre ela, no poder do nome de Cristo. Eu oro com teu filho e tua filha dizendo amém. Que é ligado na terra, é ligado no céu. Em nome de Jesus, começa pela minha fé. Creia e receba o teu milagre. Em nome de Jesus.